No vídeo de hoje eu vou apresentar uma função elementar, a função logística. Nós vamos estudar as propriedades dela a partir da análise gráfica e das ferramentas do cálculo. Então vai ser um vídeo mais voltado para os alunos de cálculo 1 ou equivalente. Um tipo de exercício comum nos cursos de cálculo é você esboçar o gráfico de uma função com base nas ferramentas do cálculo, verificando propriedades analíticas dela, como crescimento e concavidade. O que eu vou fazer aqui é um pouco invertido. Eu vou apresentar o gráfico e a partir dele a gente vai intuir algumas propriedades e verificar depois analiticamente. Eu não vou entrar em detalhes todos dos cálculos das operações, então ao longo do vídeo vai dando pausas e pensando e refazendo contas para confirmar. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é a forma como a gente vai aprender as propriedades da função. A gente vai conectar a intuição da geometria através do gráfico com a precisão das ferramentas analíticas. Quando você consegue juntar, aliar a intuição da geometria com a precisão da álgebra ou da análise, isso facilita o entendimento matemático como um todo. Esse é o gráfico da função logística 1 sobre 1 mais exponencial de menos x, o que eu plotei no GeoGebra. A partir da observação do gráfico, a gente vai conjecturar algumas propriedades dessa função que nós vamos comprovar depois com as ferramentas analíticas do cálculo. Antes eu vou fazer uma deformação no gráfico que vai acentuar um pouco as características para facilitar a visualização. Nessa deformação eu fiz uma mudança de escala de 1 para 5 na proporção dos eixos e só dei um zoom em relação ao anterior. Então, algumas propriedades que o gráfico já sugere para a gente. Lembra que quando a gente plota um gráfico, a gente está fazendo um recorte do domínio. Mas nesse trecho, a gente já pode induzir que o domínio da função seja todos os reais. O gráfico também sugere que a imagem da função está entre 0 e 1, em particular o 0, o y igual a 0 e o y igual a 1 parecem ser assíntotas. O gráfico também sugere que a função deve ser invertível, ela passa no teste da reta horizontal. A gente tem um gráfico com uma curva conexa, que sugere a continuidade, e também uma curva suave, sem quinas ou quebras, que sugere que ela seja diferenciável. Também a gente percebe que ela parece ser crescente, até estritamente crescente. Esse crescimento não é igual em todo o intervalo, você percebe que até o x igual a zero ela cresce com concavidade para cima e depois ela inflexiona e a concavidade fica para baixo. O gráfico da função logística é chamado de sigmoide porque lembra um S. A função logística pode mudar alguns parâmetros na forma dela, mas o gráfico tende a ter esse formato de S. É interessante a gente saber traduzir o que a gente vê e o que a gente consegue calcular. Cada detalhe do gráfico corresponde a uma operação, um conceito analítico e vice-versa. Cada conceito analítico vai ter uma expressão geométrica, uma representação visual daquilo. Antes de mais nada, eu vou querer decompor a função, ou seja, escrever ela como composta de funções mais simples. Isso vai ajudar muito a gente a entender a estrutura da função e as outras análises que a gente vai fazer. Então, para isso, eu vou calcular a função em um valor específico, para a gente ver como é a ordem das operações que nós vamos realizar para calcular esse valor. Por exemplo, se eu quiser calcular f de 0, se é que ele está no domínio, vamos tentar. Eu vou substituir o x por 0, vou ter que calcular 1 sobre 1 mais exponencial de 0, a gente sabe que o exponencial de 0 é 1, portanto esse resultado é meio. Então observe que eu realizei 3 operações. A exponencial do número, somar com 1 para formar o denominador e depois calcular a divisão, no caso eu deixei como fração. Então o que eu vou fazer agora é abstrair do exemplo e a gente fazer a ordem que essas operações foram realizadas. Então de volta à nossa função, a primeira operação que eu realizei é a exponencial de menos x, que eu vou chamar com a variável auxiliar u. Observe que a exponencial de menos x por si só já é uma composição, mas aqui vamos lembrar da propriedade da exponencial, que isso é como se fosse uma exponencial de base menor que 1. Então, vou considerar como uma função básica mesmo. Com isso, a nossa função pode ser reescrita como 1 sobre 1 mais u, que é uma função racional. Por sua vez, o denominador pode ainda ser pensado como um polinômio de grau 1, 1 mais u, eu vou chamar como uma variável auxiliar v. Com isso, a nossa função pode ser escrita como 1 sobre v, desde que o v seja diferente de 0. É importante lembrar que para essa composição estar bem definida, a imagem de uma função tem que estar contida no domínio da função seguinte, para que o encaixe possa ser bem feito.
A primeira coisa que a gente quer analisar na função é o domínio dela. Observe que como a gente tem uma função racional, a gente tem que ter cuidado com o denominador, que ele não pode ser zero. Mas vamos voltar para a primeira operação que a gente realiza, que é a exponencial, cujo domínio é qualquer número real e cuja imagem são os positivos. A partir dessa informação, a gente pode concluir também que a exponencial de menos x mais 1 é maior que 1, somando 1 de ambos os lados. Portanto, em particular, o denominador ele é diferente de zero. Isso é suficiente para a gente perceber que para qualquer valor de x a função está definida. Portanto, o domínio dela são todos reais. E aqui vai uma observação sobre o domínio. Em geral, nas aplicações, a função logística, a variável x, ela representa o tempo. Portanto, é considerado o domínio de t maior ou igual que zero. Aqui a gente está analisando a função pela fórmula. Então, a fórmula pode ser calculada em qualquer valor real. Para analisar a imagem, eu vou primeiro verificar umas limitações, um limite superior e um limite inferior para a função logística. Isso também a gente consegue concluir pela imagem da exponencial de x, que é exponencial de menos x maior que zero. Em particular, 1 mais a exponencial de menos x também é maior que zero. Portanto, a própria função f tem que ser positiva. Mas também somando 1 de ambos os lados da inequação lá da imagem, a gente tem que o denominador da nossa expressão é maior que 1. Quando a gente inverte, a gente tem que a função f vai ser menor que 1. Portanto, a imagem dessa função f já está no intervalo de 0 a 1. Como eu acabei de falar, a gente só pode concluir que a imagem está contida no intervalo de 0 a 1. Mas usando a continuidade e os limites, a gente vai poder mostrar que de fato a imagem é o intervalo aberto de 0 a 1. Próximo passo é analisar a continuidade. Nesse caso, observa que a função vai ser contínua porque, como a gente viu, ela é uma composição de outras funções contínuas. Além disso, como ela não é definida por partes e está definida para todo o domínio real, não tem descontinuidades. Então a gente não precisa calcular os limites em torno de alguns pontos específicos para analisar a descontinuidade, por exemplo. Com isso, a gente já pode partir para a análise assintótica, ou seja, calcular os limites no infinito. Como ela está definida em todo o eixo real, então a gente tem que calcular o limite para mais infinito e para menos infinito. Para mais infinito vai ser 1 e é fácil de ver porque a exponencial de menos x quando x tende a infinito vai para zero. E o limite quando x tende a menos infinito vai ter que dar zero. Por quê? Porque quando x tende a menos infinito, a exponencial de menos x vai para infinito. E aí lembra, quando você tem uma divisão de um número por um denominador que tende a infinito, o resultado tende a zero. Confirmando então o que a gente observou no gráfico, que as retas y igual a 0 e y igual a 1 são assíntotas horizontais. Em particular, com isso a gente garante que a imagem da função f é exatamente o intervalo de 0 a 1. Os próximos passos da análise vai ser usando o cálculo das derivadas. Portanto, eu recomendo que vocês tentem fazer o cálculo das derivadas, aplicar as técnicas. Eu só vou apresentar os resultados diretamente. Vamos para o próximo passo, que é estudar o crescimento da função usando a derivada. Vou lembrar aqui vocês que eu posso escrever essa função como expoente negativo. Deixa eu guardar essa informação. Primeiro, eu sei que a função vai ser diferencial porque ela é uma composição de diferenciais. Para calcular a derivada, como eu falei, eu vou usar aquela fórmula ali em cima, com uma potência negativa e aplicar a regra da cadeia. Quem optar por aplicar a regra do quociente também vai obter o mesmo resultado. Então, lembrando, aplicando a regra da cadeia, primeiro eu calculo a derivada da função externa, seguida multiplico pela derivada da função interna. O resultado é essa função que não vai ter pontos críticos, porque nem o numerador vai se anular para a derivada ser igual a zero, nem o denominador vai se anular, que é o caso onde não estaria definida a derivada. Para analisar o intervalo de crescimento da função, a gente vai aplicar o teste da derivada primeiro. Para fazer a análise de sinal, observe que o numerador da derivada é positivo, assim como o denominador. Portanto, só tem um sinal possível para essa derivada, que é ela ser positiva. Com isso, a função f tem que ser estritamente crescente. Agora eu vou dar um passo atrás aí para a gente poder falar da função inversa. Com o que a gente acabou de garantir que a função é estritamente crescente, eu posso afirmar que a função é invertível. E a partir daí eu posso calcular a inversa da função com a técnica usual. Então, para o cálculo da inversa, eu vou escrever a função e vou querer isolar o x em função de y. Para isso, eu vou primeiro inverter os dois lados da equação, depois eu subtraio um dos dois lados da expressão, já calculei a soma de frações, e por fim, lembra que a inversa da exponencial é o logaritmo. Aplicando o logaritmo dos dois lados da equação, você chega nessa expressão. Ah, professor, mas cadê o menos que estava ali em cima no exponencial? Lembra que eu usei aquela propriedade, que menos o logaritmo de um número
é o logaritmo do inverso do número. Lembrando que pela construção da inversa, o domínio dessa função tem que ser um intervalo aberto de 0 a 1. Portanto, está aí a expressão da inversa da função logística. Voltando à derivada, eu vou usar a derivada de segunda ordem agora para calcular a concavidade. Então, lembrando quem que era a derivada de primeira ordem. Então, para calcular a derivada de segunda ordem, aplicando a regra do quociente e cadeia, eu já coloquei o resultado final aqui. Encorajo vocês a aplicarem as técnicas de derivação e fazer as simplificações corretas. O importante aqui é chamar a atenção que eu deixei a expressão na forma mais fatorada possível. Isso que ajuda ao próximo passo. Para descrever a concavidade da função, a gente vai aplicar o teste da derivada de segunda ordem. Para isso eu preciso fazer análise de sinal. Observe que o primeiro fator, menos exponencial de menos x, é sempre negativo, o denominador vai ser sempre positivo, portanto eu tenho que analisar o que acontece com o fator 1 menos exponencial de menos x. Nesse caso, o fator pode se anular, o que acontece quando x é igual a zero. E uma análise de sinal desse fator nos mostra que ele vai ser positivo quando x for positivo e negativo quando x for negativo. Com isso, o sinal da derivada de segunda vai ser positivo quando x for negativo e negativo quando x for positivo, de onde a gente pode concluir que o zero então vai ser um ponto de mudança de concavidade, que é a inflexão, no qual para x negativo a função vai ser côncava para cima, para x positivo côncava para baixo. Tá aí então um exemplo de como que a gente pode analisar as propriedades de uma função através do cálculo. E no caso a gente já usou previamente o gráfico da função para ajudar a gente com isso. E eu aconselho que quando vocês forem fazer exercício de esboço de gráfico, não tem problema. Faz o gráfico antes com o recurso computacional, porque aí você vai ter uma intuição de onde você vai procurar as coisas, se as suas contas estão condizendo com a realidade ali do gráfico. Então use essas informações em conjunto, que isso facilita melhor o entendimento da própria matemática. Finalizado o vídeo, espero que vocês curtam, compartilhem e participem do canal.